Bom dia pessoal, prosseguindo a nossa correção em exercício de otimização e regra da derivada primeira e segunda, faremos agora a segunda parte, que é a resolução de problemas envolvendo otimização. O segundo exercício, ele pede o seguinte: encontre as dimensões de um retângulo com um perímetro de 100 metros, cuja área seja a maior possível. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é fazer a descrição de um diagrama. Vamos montar aqui um retângulo. Esse retângulo ele possui um perímetro de 100 metros, ou seja, a soma de todos os lados 100 metros. Então vamos chamar aqui de x as dimensões, y essa dimensão. E aí eu tenho que o meu perímetro é a soma desses lados, ou seja, 2x mais 2y, que corresponde igual a 100. Ele quer, nesse exercício, as dimensões onde eu tenho a maior área possível. Então eu sei que a área de um retângulo é o produto da sua base pela sua largura ou altura. Então é classicamente problema de otimização. Então nesse caso aí, eu preciso fazer uma pequena modificação para poder executar o processo. A vantagem, como nós já comentamos, é que nesse processo de resolução por otimização, você não precisa executar os testes à exaustão, como nós fizemos na primeira parte. Aqui, você identificando a raiz do problema, que é se maximiza ou se minimiza, você mata a questão. Então aqui no caso, o que eu vou fazer é isolar uma variável. Então eu repito aqui 2x mais 2y igual a 100. Escrevo 2y igual a 100 menos 2x. Eu venho com um y aqui isolado. Escrevo 100 menos 2x sobre 2. Então y vai ser igual a 50 menos x. Então essa informação eu venho e substituo ela aqui na minha equação em A. É isso que eu preciso fazer. Então fazendo isso e ao substituir, eu tenho que a minha função de área vai ficar escrita então agora como x multiplicado por 50 menos x. Então daqui fazendo a distributiva, A igual a 50x menos x ao quadrado. Beleza, cheguei nesse passo. A ideia a partir daí é que, construindo a função em termos de uma única variável, eu comece a executar o processo de derivação que a gente aprendeu na aula passada. Então aqui eu derivo a função, a linha. Então a derivada retorna 50 menos 2x. Encontro os pontos críticos, ou seja, no caso, os pontos onde a derivada é igual a zero. Nesse caso específico, eu tenho que 50 menos 2x igual a zero retorna para mim um x aí igual a 25. Então esse é meu candidato a ponto de máximo, ou seja, meu único número crítico nesse processo, que eu tenho envolvido aí nessa conta. Então daqui o que eu vou fazer é construir o nosso intervalinho. É isso que nós vamos fazer agora. Eu só tenho uma função envolvida, que é essa derivada que nós calculamos, é 50 menos 2x, e aqui eu já posso cair direto na conclusão, acerca do sinal. Essa que é a vantagem desses problemas de otimização. É claro, quando eu estou trabalhando com uma região que é um retângulo, o valor tem que ser maior do que zero, menor que 25, e x maior que 25. Então, se eu trabalhar com um número entre 0 e 25, qualquer número, 20 por exemplo, o resultado aqui é positivo. Se aqui for maior é negativo. Logo aqui eu tenho uma função crescente, decrescente. Então eu tenho, na verdade, que x igual a 25 é meu ponto de máximo para essa função. Então máximo em x igual a 25. Então com o máximo em x igual a 25, substituo o meu y aqui por esse valor, 50 menos 25, então y é igual a 25. Então essas são as dimensões que me permitem escrever esse retângulo com a maior área possível. Se você observar bem, é na verdade o caso particular de um quadrado, porque você tem as mesmas dimensões. E aí
Está resolvido o exercício 2, um exercício um pouquinho mais rápido para a resolução, né? Razoavelmente tranquilo para o resultado, correto? Bom, então vamos lá. Exercício 3. No exercício 3, o que eu tenho aí é o seguinte: nós temos um fazendeiro, né? Exercício 3. Vamos resolver aqui. Um fazendeiro, ele quer cercar um terreno de área 1,5 milhão de metros quadrados, né? Em um campo retangular, é isso que ele quer fazer. Então dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo, uma cerca paralela. Como fazer isso de forma a minimizar o custo da cerca? Então, um problema parecido com o exemplo 2, nós temos o seguinte: olha, ele quer cercar um terreno retangular com uma cerca paralela. Então, digamos que eu tenho uma cerca paralela aqui. Eu menciono as dimensões, então vamos supor que eu tenho aqui, ó, x, 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 y e y. Esse terreno tem uma área que já é conhecida para a gente, 1,5 milhão de metros quadrados. Eu vou colocar aqui em notação científica para economizar na notação, 1,5 vezes 10 a sexta, não tem problema, metros quadrados, é 1 milhão. E aí o problema é o inverso do anterior. Lá eu dava o perímetro e queria encontrar a área. Aqui eu dou a área e quero calcular, né, as relações, as dimensões que me permitem escrever isso da forma como está sendo dado. Então eu tenho que o meu perímetro aqui, ele é escrito como a soma desses lados. Então 3x mais 2y, é isso. E aí a ideia é você encontrar essas dimensões. Então o problema aqui passa, mais uma vez, por pensar que a área da região é o produto de duas dimensões, x vezes y. Eu vou escrever a minha área aqui, isolar, e daqui substituindo essa expressão abaixo para poder executar os processos. Essa que é a ideia que eu tenho para esse exercício. Então vamos lá, vamos fazê-lo. Se eu substituir a área aqui, eu tenho que x vezes y é igual a 1,5 vezes 10 a sexta. Vou colocar um ponto aqui para não confundir com esse x nosso da variável. 10 a sexta, vamos colocar aqui também. Y então é igual a 1,5 vezes 10 a sexta por x. Então esse lado dessa expressão na verdade, ela vem para ser substituída aqui, ó, nessa faixa da conta. Então quando você faz essa substituição, o teu P então, do teu perímetro, vai ficar em função de uma única variável. Então você tem lá 3x mais 2 vezes, e aí substitua, 1,5 vezes 10 a sexta, né, sobre x. É isso que eu faço. Então, feito isso, aí o perímetro agora é uma função de uma variável só. Então 3x mais 2 vezes 1,5, que também dá 3, vezes 10 a sexta sobre x. Beleza, agora tem uma função de uma variável só. O que eu faço? Mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. No exercício anterior eu derivo e encontro os pontos críticos. Então quando eu derivar o meu pelinho aqui, derivar de 3x é 3. Aqui eu tenho derivado de uma função que fica mais fácil eu escrever dessa forma, 3 vezes 10 a sexta, invertendo. O x passa com o sinal trocado, menos 1. Então lá na derivada desse elemento aqui, ele cai como menos 3 vezes 10 a sexta, e o que era menos 1 vira menos 2, correto? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Identificar os pontos onde a derivada é igual a zero, ou seja, encontrar os pontos críticos. Então dessa expressão aqui acima, eu tenho 3 menos 3 vezes 10 a sexta. O x a menos 2 eu posso jogar aqui para baixo, retornar com ele e igualar isso a zero. É isso que eu vou fazer. Uma vez que eu faço isso,
Então daí eu tenho o seguinte, eu jogo aqui para a direita, vai ficar 3 vezes 10 a sexta sobre x quadrado. Aqui eu multiplico em cruz, 3x² igual a 3 vezes 10 a sexta. Então x ao quadrado, cancelo aqui ó, o meu 3 com 3, então vai ficar 10 a sexta. E aí, por fim, o meu x vai ser igual a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 10 a sexta, que na verdade é 10 ao cubo. Então, toda essa ginástica aqui é para identificar o candidato a ponto crítico, que é esse número aí, que é o 10 a terceira. Esse cara que nós vamos testar, verificar se é ponto crítico. Então, vamos lá. A função nossa é essa, então vamos fazer aqui o nosso intervalinho, né? Intervalo. A função envolvida é apenas uma, essa daqui, então é 3 menos 3 vezes 10 a sexta sobre x², e aqui eu vou ter a conclusão que eu quero, né? Então, conclusão. X... Então, é um valor que tem que ser, pode ser menor que 10 a terceira ou maior que 10 a terceira, certo? Então, se eu pego um valor menor que 10 a terceira, por exemplo, 10 ao quadrado e jogo aqui, então você vai ter, só fazendo a conta, ó, 3 menos 10 a sexta, 10 ao quadrado. Então, aqui você vai ter 10 à quarta, que subtraindo com a função em potência lá, vai ficar 3 menos 10 ao quadrado, correto? 2 vezes 2, 4, 6 menos 4, 2. Então o resultado aqui é um valor negativo. Então é negativo o sinal. Função é decrescente. Se o x for maior que 10 à terceira, 10 à quarta, então você vai ter o processo inverso. Então 10 à sexta, vamos colocar aqui ó, 10 à quarta ao quadrado. Então vai ficar 10 ao oitavo, então você vai ter 3 menos 10 elevado a menos 2, e aí vai ficar um número positivo. Então, crescente. Conclusão que eu tenho, olha, a função decresce e depois cresce. Então ela tem um mínimo mesmo. Esse termo 10 à terceira é um mínimo. E se ele é um mínimo, logo você tem condição de achar quem é o teu y. Então, voltando lá no início, quando a gente fez a descrição, eu escrevi 3 vezes 10 à sexta sobre x. Então, y é igual a 3 vezes 10 à sexta dividido por 10 à terceira. Peraí, área é igual a x vezes y, perdão. Área é igual a... Vamos voltar aqui. Então, nós já achamos que é 10, que é 1000, né? Na verdade. Então, vamos fazer aqui a área, só escrever de novo, x vezes y, que é igual a 1,5 vezes 10 à sexta, 1,5 milhão. Então, daqui eu tenho que o meu y, agora sim está correto, 1,5, escrevi 3, né? 10 à sexta por 10 à terceira, que é o nosso x. Então, fazendo a divisão de potência aqui, 1,5 vezes 10 à terceira, então... eu tenho que a minha resposta indica que as dimensões que permitem que eu minimize a área dessa fazenda, desse fazendeiro, é x igual a 1000 metros e y igual a 1,5 vezes 10 ao cubo, 1.500 metros. Ou seja, com essas dimensões aqui, eu atinjo o 1,5 milhões e meio de metros quadrados. Beleza? Então resolvemos aí o exercício 3 dessa lista. Vamos agora para o 4 e 5, 6, que são os mais trabalhosos dessa fase de resolução por otimização. Vamos lá. Exercício 4, né? Exercício 4. No exercício 4, eu tenho o seguinte, olha, se 1.200 centímetros quadrados de material
estiverem disponíveis para fazer uma caixa com a base quadrada sem tampa. Uma caixa, vamos pensar aqui numa caixa, né, com base quadrada, fazer a descrição do desenho de uma caixa aqui. Ela tem a base quadrada, mas sem tampa. Então, se a base dela é quadrada, tem o mesmo lado. Vou chamar aqui de B, B e altura H. Essa caixa não tem tampa. E ele diz aí que eu tenho 1.200 centímetros quadrados. Tem uma superfície aí, né, uma área de 1.200 centímetros quadrados. Né? Bom, encontre o maior volume possível para essa caixa. Então, o volume dessa caixa é o produto da área da base, que é quadrada, pela altura b quadrado vezes h, que é o maior volume possível aqui, só que ele me dá as dimensões de superfície. Então, o que eu tenho? Eu vou escrever o meu 1.200 em termos das dimensões que eu tenho de superfície. Então, tem a área da base, que é um quadrado, então b quadrado, mais esse lado, este lado aqui, o lado que está de frente para mim aqui na diagonal e o que está do lado oposto da lousa. Então você tem, ó, B vezes H mais B vezes H, um outro BH mais um BH. Então você tem 1, 2, 3, 4, desconsiderando a tampa. Então, B ao quadrado mais 4BH igual a 1.200. Ele quer o maior volume possível para essa caixa. E aí eu tenho um problema, como nos anteriores, que eu tenho uma função com duas variáveis, então tem que resolver em termos de uma. Então eu vou isolar. Então se eu fizer esse processo de isolamento, isolando a variável, é mais fácil trabalhar isolando o H, por conta dessa potência no B aqui. Então o que eu faço aqui é o seguinte, 4BH igual a 1.200 menos B ao quadrado. Então, H vai ser igual a 1.200 menos B quadrado sobre 4B. Até aqui tudo bem. Então, daí, o que eu faço é o seguinte. Eu venho e posso já substituir essa expressão que eu tenho aqui na função do volume. Então, eu tenho V igual a B quadrado, multiplico aqui o nosso H, que é esse cara, por 1.200, né, 1.200 menos B2 sobre 4B. É isso que eu vou fazer. E fecho aqui. É isso. Uma vez que eu faço essa substituição, então eu tenho que V igual 1.200 B2, vamos fazer aqui tudo detalhado, 1.200 B2 menos B4, que é a multiplicação das bases com potências aí, você repete soma, sobre 4B. Então o volume V que eu quero vai ficar 300, que é 1.200 por 400, B quadrado e B se cancela, menos B ao cubo, divisão de potência menos a base, sobre 4. E aí você tem volume em termos de uma única variável, beleza? Daí, toda essa ginástica, mais uma vez, serve para que eu consiga dar ensejo e início ao processo. Então o V' agora é derivado, vira 300, e a derivada de B3 é 3B2 sobre 4. Em contrapartida aqui, os pontos onde a derivada é igual a zero. Né? Então fazendo isso, eu tenho o seguinte, olha, 300 menos 3B ao quadrado sobre 4 igual a zero. Então eu tenho 3B quadrado sobre 4 igual a 300. Multiplico isso daqui, então eu tenho que 3B2 é igual a 1.200. Por fim, fazendo as contas aqui, eu tenho que B2 é igual a 400 na divisão e que vai me dar um número crítico aí de B igual a 20. É claro que eu poderia ter um valor negativo, mas como a gente está falando de dimensão, nós trabalhamos aí apenas com os valores positivos. Então, com isso, nós vamos agora identificar o nosso candidato a ponto crítico, que é esse valor aí. Então, aqui, com todo cuidado,
nós vamos construir o nosso intervalo. Então, intervalo é a função 300 menos 3b quadrado sobre 4, né, que é a nossa derivada, e aqui a conclusão que a gente vai ter sobre o número. Né? Então a gente vai trabalhar com um valor que é menor do que 20 e maior do que 20. Se eu pego um valor menor do que 20, por exemplo 10, e jogo aqui 10, vamos fazer a continha aqui, 10 ao quadrado dá 100, né? 3 vezes 10 ao quadrado sobre 4. Então aqui dá 300, que por 4 vai dar um número que é menor do que 300, então vai dar positivo. Conclusão aqui é positivo, crescente, né? Então aqui é positivo. E um valor maior que 20, por exemplo 30 ao quadrado dá 900, vezes 3 dá 2.700, que por 4 já vai dar um número maior que 300, correto? Então aqui a conclusão é que um valor negativo decrescente. Então, ó, cresce, decresce, então de fato esse b é um valor que vai maximizar, é um máximo para a nossa função, certo? Se ele vai maximizar, daí em função da fórmula que você tem, você consegue achar o h, né? Se o b é 20, então você consegue achar agora o h, que nós trabalhamos lá no início da conta, ao substituir aqui por essa função. Então daqui eu tenho que o meu h, vamos representar agora, é igual a 1.200 menos o b que a gente acabou de encontrar que é 20 ao quadrado sobre 4 vezes ele. Então aqui você tem 1.200 menos 400 dividido por 80. Então 1.200 menos 400, 800, por 80 dá 10. Portanto, né, o volume máximo que você pode ter para essa caixa aberta, né, é escrever V como B ao quadrado vezes H, e daí o nosso V seria 20 ao quadrado multiplicado por H, que é 10. Então o volume aí seria de 4.000, né, centímetros cúbicos, é o resultado que ele vai gerar para a gente aí, beleza? Então isso aí resolve o exercício 4, o exercício é um pouco mais complexo do que os anteriores, mas fazendo as substituições o caminho é o mesmo, né? Esse é o mesmo. Então vamos lá agora para o exercício 5. Esse vai exigir um pouquinho mais de conta, porque envolve um pouco mais de geometria. Exercício 5. No exercício 5, ele fala o seguinte, olha, eu tenho um cilindro circular reto que é inscrito em um cone de altura H. Então, tem um cilindro, vamos fazer aqui, circular reto, que é inscrito em um cone, né? Então, tem um cone aqui. Ele está inscrito nesse cone, essa é a ideia. E aí, o que eu quero nesse problema, né? Um cone de altura H, vamos representar aqui, a altura H, o cone tem. O raio do cone é R. Vou pensar aqui. E aí, o que ele quer no exercício é encontrar o maior volume possível desse cilindro que está inserido nesse cone, beleza? Então esse exercício aí vai envolver um pouquinho mais de cálculo por conta dessa condição, né, do cilindro inserido dentro do cone. Bom, uma coisa que eu sei é que eu consigo calcular o volume desse cilindro considerando que eu faça a inserção de variáveis, considerando que o raio desse cilindro é x e a altura em relação ao centro aqui, ó,
eu determine como y. E aí, por que eu vou fazer isso? Porque eu vou usar mais uma vez uma propriedade que a gente trabalhou em outros exemplos, que é a semelhança de triângulos e a simetria. Ou seja, se eu observar bem, y está para x, a altura em relação ao centro, o topo desse cone, ao centro do topo do cilindro, está para a altura do cone, assim como x, que é esse raio do cilindro, está para o raio do cone, que é R. E aí, por que eu faço isso? Porque o volume desse cilindro eu posso mensurar. E aí, por que eu vou mencionar o volume? Ele quer o maior volume possível do cilindro. Então, o foco nosso aqui é no volume do cilindro, que tem uma fórmula. É π vezes o raio, que eu estou chamando de x ao quadrado, vezes a altura, que no caso aqui é a diferença entre a altura do cone e essa altura que eu estou mencionando. Então, πx ao quadrado, y menos x. O problema que eu tenho é que eu tenho duas variáveis, então tem que escrever em termos de uma. Com isso eu uso essa relação em que y está para x, assim como h está para r. E aí isolo y nesse processo, escrevendo h vezes x sobre r. Essa função que eu tenho aqui, eu agora vou substituir aonde? Aqui na nossa fórmula, né? Nessa fórmula aqui, para poder resolver o problema. Então v é igual a πx ao quadrado, certo? E aí agora eu vou apagar o desenho aqui, porque senão não vai caber. Então, meu y aqui, então vou abrir o parênteses, ele vai ficar escrito hx, né, hx sobre r menos x. E fecho aqui. E aí faço a distributiva, então vai ficar v igual a π, x, 2 vezes x da x ao cubo, h sobre r, menos π, né, x ao quadrado vezes x. Então aqui vai ficar πx ao cubo e πx ao cubo simplesmente. Bom, aí agora eu tenho uma função de apenas uma variável, porque π, h e r são constantes, né? H é a altura do cone, r é o raio do cone. Então ao fazer esse processo, chegar nesse ponto, aí eu começo, a partir dessa equação aqui, a usar o que a gente conhece sobre teste de derivada primeira, são os problemas que nós executamos antes. Então vou derivar ele aqui, v', e aí claro, antes eu posso observar o seguinte, que dá para colocar termos em evidência. Então v aqui é igual a πx ao cubo, se eu quiser colocar, claro, é uma sugestão. Então você tem aqui h sobre r menos 1. Também se você quisesse fazer isso, poderia. Mas se quiser derivar direto, vamos fazê-lo. Então vamos lá, em relação a x, você vai ter lá 3π x ao quadrado, h sobre r, menos 3π x ao quadrado. Aqui sim é interessante que você coloque em evidência, porque você vai encontrar os números críticos depois. Eu consigo colocar 3πx ao quadrado. Então aqui eu tenho h sobre r menos 1. É isso que eu tenho. Vou fazer aqui só a expressão direitinho para ver se eu não fiz nenhuma, se eu não cometi nenhum equívoco. H menos y, não é... O que eu escrevi y menos x? Aqui é h menos y. Se a altura, vamos voltar aqui mais uma vez, pessoal. Vamos esquecer isso daqui. Eu sabia que eu estava... Na hora que eu montei o problema, eu vi que eu fiz alguma bobagem aqui no início. Vamos fazer aqui mais uma vez o desenho rapidinho do cone, da estrutura dele, por conta da representação que eu escrevi lá em cima. Fazer aqui só o desenho. Se eu chamei isso aqui de y, e esse cara eu chamei de x, e isso aqui é o nosso h, então é óbvio, né, que essa altura aqui não pode ser y menos x. Isso aqui é h menos y. Então por isso que estava fazendo uma coisa estranha aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Vantagem de fazer esse tipo de problema e identificar no meio do caminho o erro é que a gente pode consertar. Então aqui,
é h menos y. Estava fazendo bobagem aqui. Escrevendo y menos x, se a altura é essa, é esse menos esse. Claro, o restante da relação está correto. Y está para x igual a h está para r. H está para r. Então, y é igual a hx sobre r. É isso que eu tenho que fazer. Bom, então daí eu tenho que V é igual a πx ao quadrado. Agora sim, ó. O h eu repito e o y eu escrevo aqui, ó. hx sobre r. Beleza, então vai ficar V igual a πx ao quadrado h menos πx ao cubo h sobre r. Essa aqui é a expressão que eu tenho para o volume. Beleza? Bom, daqui então, agora eu derivo a função, poderia colocar em evidência como estava fazendo antes. Então V' é igual a 2π, aqui ó, 2πxh, menos a derivada aqui que é 3πx ao quadrado h sobre r. Dá para colocar alguma coisa em evidência aqui para encontrar os meus críticos? Dá. Você tem como colocar o π, o x e o h. Ó, π, x e h. Então aqui, ó, em evidência vai aparecer o 2 menos 3 vezes x sobre r. Então com isso daqui, para encontrar os pontos críticos, que são os pontos onde é igual a zero, eu já tenho o resultado. Então eu sei que um ponto crítico aqui é quando x for zero, nesse caso, ou quando isso que está dentro dos parênteses for igual a zero. É isso que eu preciso fazer. Então, apagando aqui, e vou resolver essa equação, 2 menos 3x sobre r igual a zero. Então, 2 igual a 3x sobre r. Então, aqui eu tenho que o 2r igual a 3x, então o outro candidato é x igual a 2/3 de r. São esses os dois candidatos que eu tenho para ponto crítico, né, dessa curva. Bom, daí o que eu faço? Ele quer, na verdade, um problema e que identifica qual era o maior volume possível do cilindro. Então, o zero eu já posso desconsiderar, porque em zero ele vai zerar. Então aqui, o que eu faço? Monto o meu intervalinho, né? Intervalo. Vamos colocar eles aí, ó. X maior do que zero, menor que 2/3 de r, e x maior que 2/3 de r. A função é essa. 2, vou colocar aqui, ó, essa do parênteses. Fica melhor, né? Π xh 2 menos 3x sobre r. Vamos apagar aqui agora. E agora nós chegamos à conclusão, né? Conclusão. O questionamento dele é identificar qual é o maior volume possível desse cilindro, né? Então ele quer que seja um valor crescente e decrescente. Então, um valor que está entre 0 e 2/3 de r, menor que 2/3 de r, você poderia ter 1/3 de r, né? Então, se você coloca 1/3 de r aqui, olha, x, fazer aqui em cima, 2 menos 3 sobre r, e um x você coloca 1/3 de r, o que acontece? Você cancela, sobra um 2 positivo, né? Então, você tem um sinal positivo, crescente. Se você pega maior que 2/3 de r, 3/3 de r ou 1 inteiro, 2 menos 3r, né? Se você coloca um x, 1 inteiro, né? 1 inteiro, 1 de r, cancela, 2 menos 3 menos 1, negativo. Então, negativo, então a função decresce. Olha só, cresce, decresce, então você matou o problema. Você identificou que, de fato, esse cilindro ele apresenta um valor máximo, né, o maior volume possível, quando ele é igual a 2/3 do raio, né, desse cone, certo? E aí,
para você representar na forma final o volume desse cilindro, qual o maior volume possível, a gente retorna para a função Vπx ao quadrado, é h menos y, né, que é a nossa função. Eu tenho que retornar com a variável, então vamos lá. H menos y, então eu tenho V igual a π x ao quadrado. Então o H, o y nosso lá era y igual a x, fazer que y está para x, igual a h está para r. Né? Então o nosso y era hx sobre r. Então agora eu vou substituir o nosso x ali que nós acabamos de encontrar, que é o nosso valor que maximiza. Então vai ficar maximiza. Então πx ao quadrado, h menos h sobre r, no lugar do x 2/3 de r. Eu tenho que o meu r com esse meu r cancela. Então você vai ter lá v igual a πx ao quadrado h menos. Então vai ficar 2/3 de h. Então isso daqui, 1 menos 2/3 dá 1/3. Então você tem lá π, fazendo aqui, h menos y, então era y igual a hxr, certo? Então x é 2/3 de r, tá, não, beleza, tá certo. Então daí eu tenho que isso aqui é v igual a π x ao quadrado, depois a gente substitui o outro, vira 1/3 de h, e aí por fim eu substituo o meu x, que é 2/3 de r aqui no quadrado para ele. Então v igual a π 2/3 de r aqui também, porém isso aqui é ao quadrado, vezes h sobre 3. Então finalmente eu consigo obter que o volume máximo desse cilindro é igual a π, 2 ao quadrado 4, então 4π, r ao quadrado, h, sobre 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, que dá 27. Então esse é o maior volume que eu consigo inserir dentro do cone. Né? Exercício um pouquinho mais puxado. Interessante eu ter errado lá, me equivocado lá no início, quando eu fui escrever a expressão de y, né? De y como de h como y menos x, quando era h associado a menos y, né? Então daí a gente fez a conversão, a correção e chegamos na resposta que é de fato essa daqui. Então agora vamos lá resolver o último exercício dessa lista, né? Exercício 6, né? Exercício 6. Eu tenho o seguinte, olha, uma lata cilíndrica sem o topo, então eu estou falando de uma lata sem o topo, essa aqui, é feito para receber V centímetros cúbicos, né, de um certo líquido, V centímetros cúbicos. Encontre dimensões que minimizarão o custo do metal para fabricar a lata. Esse exemplo aí, esse exercício, na verdade, é similar ao exemplo que nós fizemos em sala, né? E aí, o que eu penso? Na superfície da lata, na sua representação aberta, pensando de maneira intuitiva. Imagina que eu tenho aqui essa folha, é a lata, se eu abrir, você tem o comprimento dela. Então, o comprimento dela, a gente conhece, é 2πr, comprimento de circunferência, né, considerando que aqui é o raio, pela altura, que a gente chama de h. E a área, como é só uma, que a tampa está aberta, é πr2. O volume de uma lata cilíndrica é dado por essa fórmula, πr ao quadrado sobre h. Então daí o que eu preciso? Eu preciso isolar uma função para substituir na outra. Né? Então daí o que vai acontecer? Fazendo aqui VH igual a πr2. Então H vai ser igual a πr2 sobre V, que eu vou substituir aqui, ó, nessa expressão.
Então daqui eu tenho que o meu S é igual a 2π vezes R. Então H vai ser igual a πr2 sobre V, mais o meu πr2. É isso que eu vou ter aqui no meu processo, correto? Bom, então daqui, o que vai acontecer agora? Agora eu vou multiplicar, né, e proceder ao processo de derivação dessa função. Então, fazendo isso, vamos lá. Então, S vai ser igual a 2πr, tá certinho, 2πr, 2π ao quadrado, perdão, R3 sobre V, mais πr2. Então, daqui eu tenho derivando, que eu vou ter... Deixa eu ver se eu fiz certinho isso daqui, pessoal. Só um instante. Para ver e identificar se o processo está certinho aqui. Se eu não cometi nenhum equívoco. Para não fazer nenhuma besteira. PR2. Tá, 2PR no lugar do H. Não, eu estava fazendo errado, né? Estava invertendo errado. Então, o volume é PR2 vezes H. Então, daqui... Se eu isolo, né, se eu for isolar a minha função de H, então eu tenho V sobre πr2, né? V com πr2, eu fiz o contrário. Então, na verdade, fazendo bobagem aqui, quase que eu ia cometer outro equívoco. Então, S é igual a 2πr, aqui no caso elevado a menos 1, né? Então, vai ficar 2πrV sobre πr2. Agora sim, agora vai estar certo. Mais πr ao quadrado. Então daí eu cancelo, ó, π com π, o r vai cancelar com r. Então vai sobrar 2v sobre r. Vendo? 2v, o π com π foi embora, mais πr2. Uma vez que eu faço isso, aí sim, aí eu posso derivar. Como eu vou derivar em relação a r, é interessante escrever esse R aqui, ó, como 2V vezes R menos 1. Então, quando você derivar, ele passa menos 2V R a menos 2, mais 2πr. Assim, ó, dessa forma. Daí eu tenho que encontrar os pontos críticos mais uma vez, né? Então, S' igual a 0. Então, menos 2V R ao quadrado mais 2πr é igual a 0. Então daqui eu escrevo 2πr igual a 2vr2. Então daqui para isolar o r, vou multiplicar, então vai ficar 2πr3 igual a 2v. Cancelo 2 com 2, então πr3 é igual a v. Por fim, o nosso R, ele vai ficar escrito como sendo a raiz cúbica, né? A raiz cúbica de V sobre π, que é o nosso candidato a ponto de mim. Beleza? Quando eu chego nessa etapa aí da conta, aí eu vou ter que executar o meu intervalinho lá, né? Vou fazer a nossa conta com intervalinho. Então daqui, o que acontece? Vem, escrevo intervalo, coloca aí os valores em R, então a nossa função é menos 2V, né? R ao quadrado, mais 2πr. Então tem que pegar os valores de R que são menores do que 0, perdão, isso e R maior do que 0. É óbvio que aqui eu só posso trabalhar com valores positivos, né? Então daqui eu vou identificar o seguinte, né? A conclusão que eu tenho acerca do meu processo, né? Conclusão que se eu pegar um valor R que é maior do que 0, um R positivo maior do que 0 ou maior que V sobre π, para valor negativo, o que vai acontecer? Se eu pego
um R igual a menos 1. Eu sei que isso aqui continua negativo, correto? Ó, porque a base elevada a um expoente que é par é sempre positivo, essa contribuição fica negativa. Esse cara aqui sendo negativo, vai ficar negativo. Então você vai ter um valor negativo, então ela vai ser decrescente. Se você pegar um R positivo, por exemplo, um R igual a 1, então um R igual a 1 aqui vai retornar um menos 2V que é negativo, porém isso daqui vai ser positivo. Então daqui eu vou ter que essa relação vai ser positiva, logo a função vai ser crescente. Então olha só, decresce, cresce, então de fato aquele valor R ali para nós vai ser um mínimo. E aí, sendo o mínimo dessa função, né? Ou seja, aqui na verdade seria um R só para efeito, tá? É um R menor do que zero, vou fazer desse lado aqui, até para ficar mais fácil a compreensão. Fazer um intervalo aqui, um pouco mais completo. É um R maior do que zero e menor do que esse, que é a raiz cúbica de V sobre π, e um R maior que a raiz, aí sim, maior que a raiz cúbica de V sobre π. E aí a gente coloca a nossa função lá, a nossa função de, cadê aqui a derivada dela, que eu tinha feito, 2πr, né, 2πr menos 2v, menos 2vr2, isso. Aí sim, aí desse caso fica mais interessante, porque ela vai ser decrescente, crescente, uma vez que aqui ela vai ser negativa e aqui vai ser positiva para esse processo. E aí eu tenho que esse ponto vai ser um ponto de mínimo no caso. Então mínimo para R igual a raiz cúbica de V sobre π. E com isso a gente finaliza a lista e temos aí os exercícios de otimização sendo resolvidos. Beleza? Valeu, muito obrigado. Se curtiu, dá aquele like. E é isso aí. Valeu!